Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade 2 sobre pirâmides. É a página 175, as questões 30, 31, 32, 33 e 39. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: considere um cubo representado na figura abaixo e calcule o volume da pirâmide de vértice D e base EFGH. Então, essa questão nos fornece um cubo e ele pede para a gente calcular o volume da pirâmide. Essa pirâmide vai estar inscrita dentro desse cubo. Então, nós vamos ter a seguinte pirâmide do seguinte formato. O vértice dela vai ser aqui no ponto D, a base dela vai ser EFGH. Se observarmos, existe uma relação, né? A base da pirâmide é a mesma base do cubo, e a altura da pirâmide também é a altura do cubo. Então, neste caso, nós podemos usar a relação que o volume da pirâmide é igual ao volume, 1/3 do volume do cubo, ou seja, é o volume do cubo dividido por 3. Então, nós vamos ter que o volume de um cubo é aresta ao cubo, então o volume da pirâmide vai ser 1/3 dessa aresta ao cubo. A aresta é esse segmento de medida 6 centímetros, que a questão no desenho nos fornece. Então, nós teremos 6 elevado ao cubo é 216. E aí a gente pega, divide 216 por 3, e nós encontramos como resposta 72 centímetros cúbicos, que é a unidade de medida que nós estamos trabalhando. Essa questão tem 2 itens, esse seria o item A, e o próximo item vai ser o item B. O item B, ele pede que considere o mesmo cubo da figura e calcule o volume da pirâmide, que tem vértices A e a base é FGH. Então, eu coloquei aqui o vértice da pirâmide no ponto A e a base vai ficar na base oposta do cubo do desenho. Se observarmos, né, essa base ela vai ser igual a metade da face desse cubo. Eu vou movimentar, ver se vocês conseguem visualizar melhor. Então, vamos lá. Percebam também que a altura da pirâmide vai ser a mesma altura do cubo. A altura da pirâmide vai ser esse segmento que é a aresta do cubo. E a base da pirâmide vai ser um triângulo, que é a metade do quadrado que compõe a face do cubo, a base do cubo. A base da pirâmide, metade do quadrado. Então, é só achar a área de um quadrado, desse quadrado, e dividir por 2. A aresta, o lado desse quadrado mede 6, então a área de um quadrado é lado ao quadrado, dividido por 2. Então, vai ficar 6 ao quadrado, dividido por 2, 36 dividido por 2, 18 centímetros quadrados. Eu calculo a área da base e, em seguida, eu calculo o volume da pirâmide. Né? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. A altura desta pirâmide vai ser a altura do cubo, que aresta 6. Então, nós vamos ter 18 vezes 6 dividido por 3. Pode usar um processo de simplificação, dividir 18 por 3, ou dividir 6 por 3, tanto faz. No caso, eu simplifiquei 6 por 3, que deu 2, e agora eu multiplico 18 vezes 2, que vai dar 36 centímetros cúbicos. Então, isso é o que a item B da questão nos pede. Nós vamos passar para a próxima questão, agora a questão 31. A questão 31 diz que a base de uma pirâmide de 6 centímetros de altura é um quadrado de 8 centímetros de perímetro. E ele pede que a gente calcule o volume. Então, essa questão nos forneceu, não foi o lado da base, mas foi o perímetro da base, que é um quadrado. Então, nós precisamos encontrar o valor do lado desse quadrado. O valor do lado do quadrado vai ser 8
dividido por 4, porque a base é um quadrado de 4 lados. E aí, logo, a medida do lado vai ser 2 centímetros. Então, eu acho o volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura. Pode calcular logo a área da base, seria a área de um quadrado, que é lado ao quadrado, como lado médio 2, 2 ao quadrado, obtemos como resposta 4 centímetros quadrados. E em seguida, a gente faz o cálculo do volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a área da base a gente encontrou agora, que é 4, e a altura foi dada no enunciado da questão, que é 6. Então, é só substituir. 4 vezes 6. Pode usar um processo de simplificação ou pode multiplicar e dividir no final. No caso, se a gente simplificar, 6 dividido por 3 vai dar 2, e depois a gente multiplica por 4. E, neste caso aqui, eu multipliquei 4 vezes 6, 24, dividi por 3 e achei como resposta 8. Qualquer um dos processos que vocês resolvam, vocês vão encontrar esse resultado, que é 8 centímetros cúbicos. Tudo bem, gente? Até aqui está tranquilo para vocês? Então, vamos passar agora para a questão 32. A questão 32, ele pede o volume de uma pirâmide, que tem 12 metros de altura, e a área da base é um losango, que as diagonais medem 6 metros e 10 metros. Então, para calcular o volume, eu começo inicialmente achando a área da base e depois multiplicando pela altura. A altura a questão nos fornece, que é 12 metros de altura, e aí nós vamos usar a fórmula, né, para a área de um retângulo, que é a diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E a gente vai substituindo. Diagonal maior é 10, diagonal menor é 6, dividido por 2. Pode multiplicar e dividir depois, ou pode simplificar. No caso, 10 vezes 6, 60, dividido por 2 vai dar igual a 30. 30 metros quadrados. Achamos a área da base, agora é só encontrar o volume. Então, a área da base vai ser 30, a altura 12. A gente pode estar simplificando ou multiplicando e dividindo pelo total. Por exemplo, 30 dividido por 3 daria 10, e 10 vezes 12 é igual a 120. Então, nós vamos ter como resposta 120 metros cúbicos. E isso é a resolução da questão 32. Em seguida, nós vamos passar para a próxima questão, que é a questão 33. A questão 33, ela nos fornece a seguinte informação: o perímetro da base de um tetraedro regular é 12 centímetros. Então, novamente, ele não vem dando o lado da base e vem dando o perímetro. E a figura, o sólido, é um tetraedro. Então, quer dizer que a base vai ser um polígono formado por 3 lados. Então, para a gente ter a medida do lado, é só pegar o perímetro, que é 12, e dividir por 3. E aí nós vamos ter como resposta que o perímetro dessa base vai ser 4, né? Porque 12 dividido por 3 vai ser 4. E aí, para encontrar o item A, que ele pede a área total do tetraedro, o tetraedro é um polígono formado por 4 faces triangulares, todos esses triângulos são triângulos isósceles, né? Tetra vem de 4, edro faces, 4 faces iguais, 4 triângulos equiláteros, tá, gente? Então, nós vamos pegar para a área total, vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí o lado, né, era a medida desse tetraedro, que o perímetro dele é 12 dividido por 3, que nós encontramos 4. Então, esse A vai ser substituído por 4. 4 ao quadrado vai dar 16. Aqui a gente pode estar usando a simplificação, simplificar esse 4 do numerador por 4 do denominador. 4 que está multiplicando pelo 4 que está dividindo, vão se anular e vai ficar apenas 4 ao quadrado, que vai dar 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, o item A da questão está resolvido, e aí nós vamos passar para o item B. O item B, ele pede a medida da altura do tetraedro, e o item C pede o volume do tetraedro. Então, nós já temos aqui a área total, né? Nós já sabemos que o lado desse, ou a aresta desse tetraedro é 4, e aí nós vamos continuar resolvendo a questão. Uma outra opção, né? Agora nós vamos encontrar
o que foi pedido no item B, que é a altura, e a altura é esse segmento que vai do vértice da pirâmide até o centro da base, sendo que a base é um triângulo equilátero, o centro dele vai estar aqui, e aí nós vamos ter 3 segmentos de medidas iguais, e esse segmento que eu vou chamar de M, que vai ser o apótema da base, vai ser igual a 2/3 da medida dessa altura desse triângulo equilátero. Então, eu vou colocar 2/3 de A elevado a raiz de 3 sobre 2. Quem é esse A raiz de 3 sobre 2? É a fórmula para a gente achar a área de um triângulo equilátero. Desculpem, para achar a altura de um triângulo equilátero. A área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura é lado, raiz de 3 sobre 2. Aqui eu cancelo esse 2 com esse 2. E aí nós vamos ter a raiz de 3 sobre 3. Vai sobrar apenas isso. Lembrando que esse A nós já temos na questão, que é 4, que é essa medida da aresta, ou do lado da aresta do tetraedro e do lado do triângulo equilátero. E eu fiz tudo isso porque a questão nos fornece a medida da aresta e pede a que a gente encontre a altura. Então, uma outra maneira para a gente encontrar essa altura é usar a relação aresta, altura e apótema da base. E aí a gente vai ter um triângulo retângulo, então nós podemos trabalhar aqui com o teorema de Pitágoras. O A nós já conhecemos, que é 4, a altura não se conhece, e o M nós acabamos de encontrar. Então, é só fazer a substituição. Agora nós vamos resolver as potências. 4 ao quadrado vai dar 16, h ao quadrado. Aqui nós vamos ter também, tudo que está dentro do parênteses vai ser elevado ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. E o 3, que está dividindo, 3 ao quadrado vai ser igual a 9. Nós vamos isolar o h, que é a incógnita, e os valores numéricos vão ficar no mesmo membro. Nós vamos ter, aqui eu fiz o processo de simplificação, 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 é 3. Agora sim, eu vou fazer isolar a incógnita, então nós vamos ter h ao quadrado igual a 16 menos 16 raiz de 3. Aqui a gente vai estar tirando o mínimo múltiplo comum, ou outro processo que vocês utilizem na resolução de fração, na subtração de números fracionários. E aí nós vamos ter, né, resolvendo isso, 32 sobre 3. Para eliminar esse quadrado, nós vamos usar aqui a raiz quadrada de 32 sobre 3. Como vai ficar? Raiz de 3 não tem raiz exata, nós vamos decompor apenas o 32, decompondo 32, nós vamos ter 4 raiz de 2, e aí o denominador permanece com a raiz de 3. E como não pode ficar raiz, né, denominador com raiz, nós vamos usar aqui uma racionalização aqui, né, então nós vamos multiplicar essa fração pelo próprio denominador, que é a raiz de 3. Então, vai ficar 4 raiz de 2 vezes raiz de 3, e já era raiz de 3 vezes raiz de 3. Agora, nós vamos multiplicar, né? Radical por radical, vai ficar 4 raiz de 6, raiz de 3 vezes raiz de 3 daria raiz de 9, que é 3. Então, nós vamos obter a altura desse tetraedro, que era o que a questão nos pedia, 4 raiz de 6 sobre 3. Então, nós já temos a área da base, que nós encontramos, aliás, a área total, nós já temos a altura, e o próximo passo vai ser encontrar o volume. Sendo que volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, vamos lá. A base é um triângulo equilátero, então a fórmula para se achar a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse lado é a medida da aresta, que a questão nos forneceu, que era 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando que 4 ao quadrado é 16, dividido por 4, que vai dar 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Encontramos a área da base, agora vamos encontrar o volume, que é a área da base vezes a altura dividido por 3.
Então, a área da base é 4 raiz de 3 e a altura é 4 raiz de 6 sobre 3. Isso aqui é uma multiplicação de fração, então multiplico inteiro, numerador por numerador, denominador por denominador. Vai ficar 4 vezes 4, 16. Raiz de 3 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 18. E multiplico 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Então, nós vamos ter 16 raiz de 18 sobre 9. Esse 18 não tem raiz exata, mas a gente pode usar a decomposição. Decompondo 18, nós vamos encontrar como resposta 3 raiz de 2. Aqui eu vou usar uma simplificação. Esse 3 eu simplifico por 3, que dá 1, e 16, e o 9 dividido por 3, eu obtenho 3. Então, vai ficar 16 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. E esse é o volume do tetraedro, que era o item C, que a questão nos pedia. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Então, vamos passar agora para o próxima questão. A próxima questão é a questão 39. Então, ela diz o seguinte: na ilustração a seguir, temos uma pirâmide hexagonal regular, com a altura igual ao lado da base e o volume 4 raiz de 3 centímetros cúbicos. E ele pergunta a área total da superfície dessa pirâmide. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós sabemos que é uma pirâmide, a base é um hexágono, e ele não deu a altura e nem a aresta da base, mas ele disse que a altura era igual ao lado da base. Então, se o lado da base é L, a altura também vai ser L. O desenho está um pouco desproporcional, gente, mas o que vale, o que conta aqui, são as informações que estão no enunciado. Aqui nós temos a base da pirâmide, que é um hexágono. Lembrando que um hexágono corresponde a 6 triângulos equiláteros, e a questão nos fornece o volume. Então, vamos relembrar qual é o volume, né? Volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, nesse caso, ele nos dá o V, que é 4 raiz de 3. O L a gente conhece que a altura vai ser L, e a área da base a gente pode obter também em função de L. Então, a área da base é 6, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque esta é a fórmula para se achar a área de um triângulo equilátero. Como o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, então nós vamos multiplicar por 6. Lembrando que nós não conhecemos a medida desse lado, né? A questão não nos fornece, então não há muito a ser feito aqui, mas eu posso fazer uma simplificação. Simplificar 6 por 2, que daria 3, e 4 por 2 daria 2. Então, nós obteríamos 3 lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, devido à simplificação. Fizemos aqui a área da base, volto para a questão do volume, que é a área da base vezes a altura, e aí nós não temos valores numéricos, mas temos o valor que é dado em função de L. Então, o volume, o V, nós trocamos por 4 raiz de 3, 1/3 é da fórmula, a área da base é esta, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, porque nós simplificamos, e a altura também é L. Então, aqui nós vamos multiplicar esses produtos, né, numerador por numerador, denominador por denominador. Na verdade, eu posso estar fazendo uma simplificação, cancelar esse 3 por esse 3, nós temos uma raiz de 3 antes da igualdade e depois da igualdade. Também podemos usar uma simplificação, cancelar esses dois termos. Então, cancelando as raízes, cancelando os 3 numerador com 3 do denominador, sobrou apenas 4, L ao cubo sobre 2. Por que L ao cubo? Porque eu multipliquei L ao quadrado vezes L, e eu obtive L ao cubo. Então, agora ficou um número inteiro e uma fração, a gente pode estar usando aqui uma regra de 3, e aí nós vamos ter L ao cubo igual a 8. Para eliminar esse cubo, a gente transforma em raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 8, que vai ser igual a 2. 2 centímetros é a medida do lado, e automaticamente a medida da altura. E aí nós voltamos, qual era o pedido da questão? Ele pede a superfície total dessa pirâmide. A área total, né, gente? Então, lembrando que a área total é a área lateral mais a área da base. A área da base a gente já tinha aqui, que era 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Nós vamos manter, levar, guardar esses resultados para trabalhar com ele.
E agora nós precisamos conhecer quem é a área lateral. Se quiser também aqui já pode estar substituindo esse 2 na área da base, né? Fica ao critério de vocês. Para achar a área lateral, quem é a área lateral? A área lateral de uma pirâmide base hexagonal, então vai ser 6 triângulos isósceles que vão ficar em volta dessa base, né? A base tem 6 lados, então em volta eu preciso de 6 triângulos equiláteros. Para achar a área lateral, eu acho a área de um triângulo e depois eu multiplico por 6. Então, a área de um triângulo isósceles pode ser obtida pela medida da base vezes a altura. A altura, no caso, vai ser o apótema da pirâmide, que é P. E para obter esse apótema da pirâmide, que não foi fornecido, a gente pode estar trabalhando com a medida da altura e com o apótema da base, que é possível ser encontrado, né, gente? Então, nós vamos estar trabalhando aqui, poderia usar outra forma, mas talvez essa seja mais fácil. Então, eu preciso encontrar também esse M, que é o apótema da base, né? Mas eu começo aqui, né, colocando a fórmula que a área lateral é N vezes a base, pela altura, que é o P, dividido por 2. Lembrando que a base vai ser a medida L, que vai ser 2, e o P vai ser o apótema da pirâmide, que nós precisamos encontrar. O N é a quantidade de lados, que eu já disse para vocês que é 6. Então, nós teríamos aqui um triângulo retângulo e trabalharíamos aqui com o teorema de Pitágoras. P ao quadrado igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. E aí, para isso, a gente só tem o valor de H e tem duas incógnitas desconhecidas, que é o P e o N. Então, a gente retoma a fórmula da apótema da pirâmide, que seria a altura de um triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2. E aí, lembrando que o lado é 2, então ficaria 2 raiz de 3 sobre 2, podemos estar simplificando 2 por 2, que é 1, e vai sobrar m igual a raiz de 3. E agora nós trazemos esse raiz de 3 para substituir no m. Então, nós vamos ter P igual a H, que é a medida da altura, que era igual ao lado, então vai ser 2 ao quadrado, mais m ao quadrado, que foi raiz de 3. Então, vamos resolver as potências, p ao quadrado é p ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e raiz de 3 ao quadrado é 3. E aí a gente soma, 3 mais 4 vai dar 7, e para eliminar esse quadrado, transformamos em raiz. P vai ser igual a raiz de 7. Então, nós já temos a medida do apótema da base, a medida da apótema da pirâmide, que é P, e aí eu volto para encontrar a área lateral. No lugar de N, a gente substitui por 6, a base é o lado que é 2, e o P, raiz de 7. Tudo isso sobre 2. A gente pode estar cancelando aqui, o 2 por 2 ficaria, e aí obtém como resposta 6 raiz de 7. Então, isso é a área lateral. Mas ele não pediu apenas a área lateral, ele pede a área total. Então, a área total é a área lateral mais a área da base. A área da base a gente tinha encontrado há pouco, que era 3 L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e o L a gente sabe que é 2. Então, troca L por 2, 2 ao quadrado vai dar 4, e a gente vai estar usando uma simplificação, 4 dividido por 2 é 2, e aí nós vamos ter 3 vezes 2, que vai dar igual a 6 raiz de 3. Encontramos a área da base, voltamos para a fórmula geral da área total, e nós já temos também a área lateral, então a área lateral vai ser substituída por 6 raiz de 7, e a área da base vai ser substituída por 6 raiz de 3. E aí, nesse caso, pessoal, não dá para somar, porque nós temos aqui 6 raiz de 7, né, radicais diferentes, 6 raiz de 3, mas eu posso trabalhar com o fator comum em evidência, que é o termo que se repete, no caso, 6. Então, coloca 6 em evidência, e aí nós vamos ter 6 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 3. Então, essa é a área total. E aí eu coloco aqui só a unidade de medida, que no caso era centímetros cúbicos. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima atividade.